Olá, pessoal. Mais um dia aqui no Power Stream, programa Mindset, 212 programas, chegando a quase 5 anos. Hoje com um convidado especial, um grande amigo meu, Clóvis Pedroso, é corretor de imóveis, parceiro comercial das principais construtoras de mercado, com forte atuação no setor imobiliário, trabalha conectado às pessoas, às melhores oportunidades de investimento em moradia. O cara é craque, tá? E, aliás, tem sido um grande cara das redes sociais aí, com números impressionantes. Seu trabalho une relacionamento, conhecimento, marketing e estratégia de negócios, com um diferencial de uma forma de apresentar e comercializar imóveis. Lembrando sempre que assista ao nosso programa às quintas-feiras, às 16 horas, transmitido para mais de 196 países pelo canal Soul TV, canal 160, ou pelo Power Stream TV de Porto Alegre para o mundo. Lembrando que o Power Stream leva para você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e você quiser. Apoie o Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Patrocínio a Método Soluções de Engenharia e a Bem Medical, Soluções de Saúde. Um abraço, nosso amigo Ferdinando lá. Bom, o Power Stream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que possibilita a visualização e que tem ganhado números também de audiência, como o Clóvis aí tem crescido. Assine nosso canal, atualize notificações clicando e venha participar, patrocinar aqui o programa, porque tá bom de mercado. Direção-geral, Fabiano Brasil, nosso fabuloso. Coordenação de jornalismo, Tavson. Power Stream é uma emissora do Grupo F Brasil. Bom, estamos em todas as redes sociais e agora também participando sempre do Protagonista, que tem sido um sucesso, fazendo bem, faz bem, como a gente sabe disso tudo. Clóvis, meu querido, tudo bem? Toca aí, bom estar contigo aí, bater um papo, mindset. Eu admiro muito a tua maneira de ser, tua maneira de pensar, e estava louco para te convidar, já estava te mapeando, né? Nosso amigo Roosevelt, eu já tinha pegado, Roosevelt, tem que pegar o Clóvis lá e tal, por isso que a gente estava fazendo contato. O Clóvis, além de ser um assessor imobiliário, ele é goleador, meu carrasco, porque eu sou goleiro. Segundo, tem vários outros empreendimentos e casado com a Francene. Eu sempre troco com Fernanda Francene. Tem uma rica pessoa, parabéns, com um filhão também. Dois guris, Dois guris, são coisa querida, joia da família. Clóvis, como é que tu tá, em primeiro lugar? Porque a gente sempre tem que trazer um mindset pro dia de hoje. E aí, me conta. E depois me conta o DNA do Clóvis. Pois é, Chico, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, né? Na verdade, o Chico eu já conheço há mais de 40 anos, né? Do tempo das festas, né? E depois a gente foi se reencontrar na Sojipa, lá na sauna, no futebol, né? Então, é um prazer estar contigo aqui, né? Show. Bom, na verdade, a minha história sempre se deu em conta na área comercial, né? Eu sempre trabalhei na área de vendas, né? E poucos anos atrás eu resolvi ingressar na carreira de corretor de imóveis, né? Vi que existia uma brecha aí nesse segmento, né? Que eu vejo que hoje o segmento está muito voltado àquela coisa mais menos humanizada, né? Mais tradicional, perfeito. É que o corretor de imóveis, só fazendo um gancho contigo, e o corretor de imóveis, o corretor em geral, não só de imóveis, corretor de seguro, ainda tem um estigma no mercado, né, Clóvis? E tu, com esse lado, vamos chamar assim, mais surfista, mais natureba, né? Porque tu gosta de onda, tu é um cara da natureza. E eu não posso nunca deixar de falar do Morango, que eu fiz um evento do Core, e ele estava junto. Tu tem muito esse espírito, né, de natureza, sustentabilidade, está no teu DNA também. E aí tu está trazendo isso para a parte de assessoria imobiliária. Pois é, o que eu percebo assim que hoje no mercado falta um pouco de humanização, né? Aquela coisa muito material, o corretor tentando muito vender o produto e não tentando sentir a dor do cliente, né? Eu acho que o primeiro passo é tu entender o que ele procura, o que ele precisa para melhorar a vida dele, né? Porque hoje em dia a gente vive aí numa selva de pedra,
pouca qualidade de vida, né? Uhum. Então eu tento trabalhar sempre buscando oferecer o melhor produto, com a melhor qualidade, com uma infraestrutura que venha trazer qualidade de vida para ele e para a família dele, né? Isso é o mais importante, e com uma ótima negociação. Cara, eu vi os teus vídeos, né? Os vídeos da internet do Clóvis têm sido uma coisa meio absurda. 100 mil visualizações, aquele negócio todo. Eu acho que isso é mérito teu, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Tu falou uma coisa que a gente, né? Eu sou muito professor, mas um professor diferente, né? Todo mundo, os alunos dizem assim, o Chicão, né? Uma enciclopédia humana. Eu tenho uma mania que eu pego o cotidiano e transformo em teoria. Por que a gente faz tal coisa? Eu vou lá, estudo, isso vem disso, isso é uma mania. Eu tento teorizar a prática, tá? E, Clóvis, tu falou numa coisa que é um conceito de consultor, de vendedor para consultor de negócio. Um consultor sabe ser um vendedor. Um vendedor não sabe ser um consultor. E a grande sacada é essa. Ou seja, um consultor, eu tenho que ter o foco no cliente e foco do cliente. Foco no cliente é o que ele está dizendo. E foco do cliente é o que ele precisa, porque às vezes ele quer uma coisa que não é bom para ele, e tu tem essa habilidade, né, Clóvis? Me fala um pouquinho disso aí. É porque cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, cada família é uma família, né? Muitas vezes eles têm o interesse, daqui a pouco, de fazer um upgrade na vida, morar numa região melhor, morar num apartamento melhor, ou seja, trazer qualidade para a vida dele, né? Fazer um upgrade, né? Então, o que eu vejo hoje no mercado, que as pessoas estão buscando muito, é qualidade de vida, né? Estão buscando, juntamente com essa família, trazer uma infraestrutura para o filho dele, daqui a pouco, ele possa ter uma piscina, para ele poder desfrutar com os amigos, ele pode ter uma cancha de futebol, que ele possa ter, enfim, qualidade de vida é o que as pessoas buscam hoje em dia, né, Chico? E Clóvis, aqui tu volta a falar uma coisa importante, né? Novidade vende. Vende. Né? Então, quer dizer, só que como muitas vezes a novidade sai pasteurizada, e aí não vende. Né? Então, novidade tem que ser tratada como novidade, como uma coisa diferente. Né? E tu tá usando um pouco dessa abordagem no teu dia. O que eu percebo, né, que tem muito mais do mesmo, né? As pessoas, os corretores, de uma forma geral, estão se preocupando em produzir muita coisa parecida, né? E o povo tá cansado de ver sempre as mesmas coisas, ver sempre os mesmos vídeos, e os corretores muito mais preocupados em vender o produto para o cliente, no caso, do que daqui a pouco atender ele, né? Resolver a dor dele, entender, compreender o que ele precisa, o que ele vem buscando, o que ele precisa para melhorar a vida dele, né? É isso que eu tento sempre trazer, é entender a dor do cliente e dentro daquilo eu poder trabalhar e buscar o que melhor vai trazer para ele uma melhor qualidade de vida, enfim, o que vai poder ajudar dele da situação dele, situação dele, né? Porque o corretor, né, cara, olha interessante, eu gosto muito da etimologia da palavra, né? Corretor, o que é corrige, né? Corrige. E, cara, essa abordagem é uma coisa muito legal de falar do mindset, né? Cara, eu preciso de alguém que me corrija. Para isso é um professor. Que bonito esse insight que veio, né? O corretor, cara, eu vou te ajudar a ser melhor, né? Mas, Clóvis, essa aptidão de venda, me fala um pouquinho do DNA, porque uma parte do mindset vem hereditário. Quem era o papai, a mamãe, o cara, o guri, o inquieto Clóvis? O meu pai, na verdade, ele foi um caixeiro viajante, né? Tá aí. Ele começava com uma pastinha de cada lado, e assim ele começou a vida, não teve estudo, e ele se tornou o dono da maior vigilância de Pedroso do estado do Rio Grande do Sul. Tá brincando? A vigilância Pedroso era da minha família, né? Hoje meu pai já faleceu, meus irmãos tomaram outros caminhos, né? Então essa veia comercial sempre existiu na nossa vida, né? Meu pai foi digamos assim, um desbravador da época, né? Mas, enfim, eu sempre acreditei que o vendedor, né, antes de mais nada, todas as pessoas, de uma forma geral, são vendedores, né? Acabam se vendendo ou de uma forma ou de outra, né?
A gente se vende todo tempo onde tu tá andando em casa, onde tu no escritório, na rua, tu sempre vê as coisas se vendendo, se vende o tempo todo, né? Mas eu acho que o grande segredo do sucesso é tu não ver só o lado material da coisa, né? Eu acho que tem algo mais que tu pode trazer pro teu cliente, pro teu parceiro comercial, não só aquela coisa momentânea financeira, que é uma coisa que com o tempo se vai, né? Eu acho muito importante, muito legal nessa área comercial, tu constrói amizades, né? Tu faz amigos. Todas as pessoas que eu construí, que eu consegui fazer negócio, me tornaram os amigos meus. Né? Acabam me indicando, a gente acaba conversando. Enfim, isso é muito interessante. Esse lado, a área de vendas é muito legal em função disso aí. Tu sabiam trabalhar direito, tu constrói amigos. Cara, aí começa a vir a sinergia e as conexões, né? O cérebro faz a sinapse. E aí eu concordo contigo, eu costumo dizer, cara, porque a gente fala com o servente ao presidente, não tem, é uma pessoa, né? Pensar um grande negócio ou um pequeno negócio é o mesmo esforço, é um pensamento, ponto, né? Um grande sonho, um pequeno sonho, é um sonho. Então, isso é um conceito muito de fractal, o pequeno está no todo, o todo está na parte, né? A parte está no todo, o todo está na parte. Então, quando tu faz esse tipo de abordagem, que cada cliente é teu amigo, eu concordo contigo, cara, e por isso eu tenho clientes duradouros. Né, eu dou um exemplo aqui, eu quero mandar um abraço aqui para a Indiara, né, que hoje está na Votorantim. Cara, a Indiara foi uma menina analista de RH que conseguiu botar em ordem, nós criamos o Ambev Recruta, quando o projeto explodiu, ela encarreirou, foi para São Paulo, o Unibanco contratou, se fundiu com o Itaú, ela foi para o Itaú, me levou. Aí depois ela foi para o Santander, fui para o Santander. Depois ela foi para a BRF, agora é MBRF, Marfrig, né? Fizemos trabalho lá, agora ela está... Então, cara, essa história de relação e business, tá? É uma relação de confiança e lealdade, cara. Isso aí eu busco, eu tento fazer isso. Agora, tem gente que entende, tem gente que não entende. E às vezes até a gente erra também, né, Cláudio? Não tem problema, mas admitir o erro gera confiança, né? Eu acho isso importante. Mas eu queria falar uma outra coisa também, que tu falou do generalista. Hoje está todo muito generalista, né? Muito tudo meio pasteurizado, as pessoas imitando as coisas que estão fazendo. Isso até é uma coisa que a gente pergunta aqui também no programa, né? Chicão, não está muito igual, não. As câmeras são novas, o estúdio muda, a maneira... O Fabiano sempre está investindo. Eu aprendo muito aqui, porque o Fabiano é um cara nato em jornalismo e comunicação com isso, né? Por isso que hoje já está na televisão, está fazendo isso tudo. E ele me corrige um monte, tá? E eu tenho que deixar mais tu falar do que eu falar. Tá? Mas vamos voltar aqui, Cláudio. Mas quando tu fala da coisa, está muito... ser um especialista em generalidade e um generalista em várias especialidades. Então, antes de a gente entrar mais propriamente no mercado, colégio, formação, os outros empreendimentos que tu já fez na vida aí. O que eu já fiz na minha vida? Como eu te falei, sempre também na área comercial, né? Teve uma época que eu fiz algumas construções no litoral, trabalhei na área, tive fábricas de biquínis, confecção feminina, tive lojas na praia, enfim, atirei para tudo que é lado, né? E no inverno eu trabalho há 30 anos com lençol térmico, né? Um produto que eu dependo do frio para vender, né? Cara, sensacional. Então a corretagem, ela veio unir útil ao agradável, né? Uns amigos meus que já trabalham nesse segmento, já são pessoas de sucesso, me convenceram, né? Fala, Clóvis, olha só, tu sempre trabalhou nessa área comercial, tu tem bons relacionamentos, por que tu não faz um curso de corretor de imóveis e vai ser corretor de imóveis, né? O famoso cresci. E a minha esposa me cobrava isso há muitos anos, né? Cara, assim, tu tem que trabalhar na área de vendas e, quem sabe, como corretor de imóveis. Mas não, eu acho que eu não tenho condições, né? E quando eu resolvi ser corretor de imóveis, eu tento até hoje, né, fazer algo diferente, né? Como eu já tinha falado anteriormente, ver o lado humano da pessoa. Esse é o segredo. Isso é o mais importante, né? Tu conseguir se conectar com o teu cliente, tu conseguir sentir a dor dele, tu, em primeiro lugar, tentar ajudar ele a resolver a situação dele, porque venda de imóveis sempre se vende, sempre se compra, porque todo dia
Infelizmente, tem gente que se separa, tem gente casando, tem gente que falece, tem famílias que estão sendo construídas, outras não, né? Então, muitas vezes tu pega um cliente, tu tem que tentar sentir a dor dele, ver o que ele precisa naquele momento, né? Mais do que oferecer, né? Mais do que oferecer. Tu tem que primeiro sentir o que ele está precisando, o que ele está buscando, que muitas vezes ele está buscando uma coisa que não é o que ele precisa para aquele momento, né? Então, esse é um grande diferencial. Tu ter essa conexão com o teu cliente, saber entender a dor dele e juntos poder achar uma forma de poder resolver aquela situação, né? Que, afinal de contas, é um ser humano, né? E, enfim, são trocas de energias e eu tento sempre levar para esse lado, né? Conexão, acho que é a palavra. Essa coisa da energia, da alma, da consciência que a gente tem falado, que a inteligência artificial está se aproximando muito disso, tu tem estudado muito inteligência artificial, né? Mas vamos entrar um pouquinho nessa área. Tu tá há quantos anos já na área imobiliária? 3 anos. 3 anos. Porra, sou sucesso. eu sou um bebê, né? Mas parabéns pelo teu sucesso em 3 anos, tu atingir esse nível. Eu tenho acompanhado os investimentos. Como é que está a área imobiliária? Dá uma aula para a gente agora aí. Eu vou te falar, por incrível que pareça, eu nunca vi tão bom. Cara, porque o que acontece, tem muitos programas do governo hoje, né, que estão ajudando. O que está acontecendo hoje? Hoje, com uma pessoa com pequena entrada, com 10% de entrada, e ela tendo renda, ela consegue realizar o sonho dela de uma casa própria e pagar uma parcela muito menos que o aluguel. E as pessoas não têm noção disso. As pessoas pensam que para comprar um imóvel elas têm que ganhar uma fortuna, precisam dar uma entrada grande. Claro, depende do perfil daquele imóvel que ela está procurando, né? Mas hoje, por exemplo, tem condomínios residenciais na Grande Porto Alegre que com 10% de entrada e parcelada em 3 vezes, tu consegue realizar teu sonho da casa própria. E Porto Alegre, não sei se tu sabe, Chico, Porto Alegre hoje, no Brasil, é a capital que mais se investe em estúdios em Porto Alegre, sabia? Estúdios? Estúdios. O que é um estúdio? Defina um estúdio. Depois eu tenho uma boa para te contar do estúdio, tá? Mas vai lá, que aí eu faço. Os estúdios hoje, na verdade, são apartamentos compactos, né? Que essa geração nova hoje, antigamente as pessoas gostavam muito... Espaço. Queriam viver 20, 30 anos num determinado imóvel, né? Essa gurizada nova, ela prefere até aluguel. Aí que abre um espaço para os investidores. O que acontece? Hoje, muitos investidores investem em estúdios para quê? Para lá na frente locar. Para aquela pessoa que daqui a pouco quer ficar 1 ano, 2 anos naquele lugar e quer ir para uma outra cidade, para um outro local. Ou seja, o público, me corrige, tá? Vamos tentar definir um público para estúdio. Pode ser, é um baita negócio para investimento. Sim. Tá? Segundo, é um lugar para começar a vida. Então, o estudante que está vindo, ou teu filho que tu quer bota ele no estúdio. Porque normalmente o estúdio está muito bem localizado perto de onde ele tem que trabalhar. Esse é o conceito. Certo. Isso. Que mais perfil tem para um estúdio? Outro detalhe importante, hoje a Cidade Baixa é o berço dos estúdios em Porto Alegre, né? Hoje nós temos maravilhosos empreendimentos, maravilhosos lançamentos com uma ótima negociação, onde fica, a primeira coisa, próxima à orla do Rio Guaíba, né? Isso aí é uma coisa que não tem explicação. Poucos lugares no mundo tem essa orla que nós temos aqui, né? Fica próximo ao Centro Histórico, fica próximo ao Parque da Redenção, próximo aos hospitais, às universidades, né? E esses estúdios hoje estão com uma super negociação. Então, a gente tem vendido bem para pessoas que, de repente, vêm do interior, para as pessoas que querem passar alguns dias na cidade, e mesmo investidores, né, que estão comprando com a ideia de ir lá na frente imobiliar e alugar por um Airbnb, né? Eu vou fazer um link, né? Porque eu sou o plug and play, eu adoro linkar as coisas, né? É uma característica que eu tenho. E nesse meu devaneio de mindset, eu fui participar da PUC, um abraço para o meu querido Giovanni Tumeleiro, o presidente do Jornal do Comércio, 4ª geração, vai fazer 95 anos. E ele, olha a história, né? Ele fez marcas de quem decide, tá? Aí premiou. De tarde, ele chamou as marcas para conversar sobre o posicionamento mercadológico das marcas. Clóvis, olha só que coisa interessante o que tu está dizendo aqui, tá? Eu vou dar o exemplo da Tramontina. Primeiro,
a Tramontina veio a menina lá do marketing, né? Falando que nem lá de Bento Gonçalves e tal, mas ela foi de uma simplicidade. Ela disse: eu não sou palestrante, eu sou uma especialista em marketing. Aquilo que tu falou, tu é um especialista na área comercial. E aí ela chegou e disse assim, ó, cara, eu achei sensacional. Ela disse: eu vou dar um exemplo. Tramontina, o que vem na cabeça? Talher e panela. Né? Ela disse: nós temos mais de 22 mil itens. Ela disse assim: imagina o esforço de marketing para comunicar isso. Então aqui veio esse negócio, né? Da mesma maneira que tu, assessor imobiliário, ensina a pessoa, tu também ensina a imobiliário. Porque eles também precisam ter um diferencial. E um corretor diferente é um diferencial. Tá? E tô correto nas duas vias. Depois explora mais isso aí, Cláudio. E aí a Tramontina disse o seguinte: olha, eu vou dar um exemplo. Então são 22 mil itens. A parte de marketing é a pontinha do iceberg. Depois a empresa tem que entregar o que ela prometeu. E aí que vem o corretor entender a instituição, a empresa. Tá? Então, então muitas vezes tu tem negociações internas, a maneira de como tem que fazer um negócio. E tu tem que justificar isso internamente, e isso é uma relação de confiança. Então eles contaram lá a história da Tramontina, que eles se juntaram, as duas mães se encontravam na missa, e diziam assim: teu filho tem que trabalhar com o meu antes. Não, o teu tem que trabalhar com o meu. Os dois se encontraram, criaram a Tramontina, as duas famílias que estão lá. E eles têm duas coisas: lealdade e perseverança. Não desistir nunca. Né? Então, ou seja, nós vamos ter momentos bons e difíceis, nós estamos sempre juntos. A relação nossa é essa, tá? Adoro dizer assim: a minha amizade é incondicional contigo. Não existe condições. Amigo é amigo, defende amigo, mas diz as verdades, não em público, na parte reservada. E aí ela contou a história da panela. Eles estavam descontinuando a panela, aquela que tu tira o cabo, né? Por causa do estúdio, eles estão reeditando. Eles estavam comunicando mal a panela. Não vendia aquela panela. Por quê? Porque, né, eu tenho um apartamento razoável, tem mais de 200 metros quadrados, tem um monte de panela lá em casa. Né? E outra, a minha mulher é daquela que tira a panela, bota num potinho, tira o potinho, bota no outro potinho para botar na geladeira. O cara do estúdio, ele quer uma panela que ele bota no fogo, tira o cabo, serve na mesa, tira da mesa, bota a tampa, bota na geladeira, a mesma panela, não tem lugar para... Então, olha como uma coisa se encaixa na outra e uma coisa se estimula na outra. E aí que vem a sacada, né, Cláudio? Deixa eu ver quem é que está comprando panela, que ali vai ter um cara que está interessado ou precisa de um estúdio. Uhum. Então, essas conexões, essa questão de entender o todo, como os fenômenos se repetem, e esses fenômenos estão diferentes hoje em dia. Me explora um pouquinho mais aí outros tipos de empreendimento, ou o que tu acha desse devaneio que eu falei aí? Chico, é tudo muito complexo. Tu fala porque tu é uma pessoa complexa, né? Tem que falar mais simples. Tu é um cara muito intenso, então muitas vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de poder me encaixar no teu raciocínio, porque tu vai além, né? Não. É muito bom, é muito interessante. A gente precisava conversar mais sobre isso. Mas, na verdade, falando sobre a minha pessoa, o que acontece, eu quando entrei no mercado imobiliário, eu fiz estágio no meu imobiliário no bairro Petrópolis, onde eu aprendi muito, né? Depois eu vi que, na verdade, eu precisava ir além. Fui em outras imobiliárias, fiz entrevistas, enfim, fiquei um tempo na Crédito Real, onde eu aprendi, e eu entendi que, na verdade, eu precisava ir além. O que acontece hoje, as imobiliárias, de uma forma geral, elas trabalham segmentadas no bairro que elas atuam, né? Eu acho muito pequeno, eu queria algo mais. Então, para te ter uma ideia, eu durante o verão estava no litoral, eu estava trabalhando em Curumim, no Pulse, que é o maior condomínio de águas que tem no litoral norte. Muito bem, 90% vendido. Por exemplo, agora eu estou com os empreendimentos parceria em Canoas, né? Estou entrando agora no Melnick Day, vai ser um sucesso, maior ação de venda do Rio Grande do Sul. Venderam ano passado 25 bilhões. Então, eu preferi trabalhar como autônomo, né? Porque eu tenho a chance de poder atingir qualquer tipo de pessoa em qualquer tipo de segmento de imóvel, né? Desde o imóvel Minha Casa Minha Vida, que possui subsídio do governo, até o padrão
mais elevado, né, para aquele que tem menores condições, né? Por que, cara, o ser humano, o cérebro da gente sempre quer mais. Eu quero viajar mais, eu quero curtir mais. O cérebro quer mais. Ele é uma máquina de eficiência que ele quer mais, né? Por isso que ele domina os outros. Ele acha que domina, né, os outros, e ele desativa outros órgãos para sobreviver, para ele ser o cara. Mas então, por que as pessoas gastam o que não tem num apartamento de 5 milhões, 10 milhões? E como é que funciona esse perfil de pessoas? Vamos falar um pouquinho é muito louco isso, né? Porque, na verdade, o mês passado eu fui numa entrega de um prédio ali atrás do Grêmio Náutico União. Não vou me recordar do valor lá. A média dos imóveis dele é uns 6 milhões, né? Fomos lá com uma equipe para conhecer o empreendimento, infraestrutura assim, de clube maravilhosa, alto padrão. A média dos apartamentos, 6 milhões, né? Lá pelas tantas eu perguntei para o gestor da obra, cara, me diz uma coisa, como é que está os andamentos aqui? Já venderam tudo, temos 2 unidades ainda. 2 unidades. Diz uma coisa assim, a maioria pagou financiar? Não, a maioria paga à vista aqui, né? A maioria paga à vista. Então, para a gente ter uma ideia que tem todo tipo de perfil de pessoas, né? Que compram imóveis. Tem pessoas que compram para satisfazer um ego pessoal. Tem pessoas, enfim, cada caso é um caso, né? Muito bom. Desde aquele cara, daquela família que vai comprar não o que ela quer, mas o que ela precisa. Até aquele cara que já chegou dentro da mente dele, no ápice da vida e da carreira, ele quer ter um carrão último tipo, ele quer morar no melhor apartamento, porque aquilo completa ele, né? Tem pessoas que não precisam disso, né? Tem pessoas que têm muito menos, andam com um carro mais simples, um apartamento mais modesto e são felizes na vida, né? Só para completar, Chico, perfeito, um detalhe importante assim, que eu tenho percebido nessa minha caminhada aí, que eu tenho contato com pessoas que têm um pouco mais de poder adquisitivo, até pessoas que não têm tanta grana, digamos assim, né? É muito tênue a diferença da realização pessoal delas quando realizam o sonho da casa. É muito tênue. A alegria daquela pessoa que vai comprar uma casa financiada de 300 mil reais, que ela ganha lá 6 mil, 7 mil reais, que vai colocar dentro 20 ou 30% da renda dela dentro daquele imóvel que realizou o sonho, às vezes é muito maior daquele cara que está comprando um apartamento de 2 ou 3 milhões na melhor região de Porto Alegre, mas ele já tem tudo da vida dele. Não tem aquele sabor daquela família que está realizando o sonho da casa própria. Chicão, e isso não tem preço. Eu já, nesses negócios que eu fiz nos últimos tempos aí, eu já presenciei muitas famílias chorando na mesa. Isso é uma coisa até me arrepia, tenho que falar que... Fiquei emocionado de tu falar, né? Sabe que famílias, assim, de entrar em contato comigo, o que eu preciso para comprar isso? O que tu precisa é simples. Eu preciso que tu tenha renda, que tu comprove, que tu tenha condições de pagar e que tu não tenha restrição no teu nome. Se tiver tudo certinho na tua vida, eu vou realizar teu sonho. Juro. Mas quando é que eu posso ver isso? Como é que eu posso ver? Vamos combinar quando é que fica bom para ti. Eu trabalho durante a semana, eu posso sábado de manhã. Sábado de manhã qual fica o melhor horário? O cara trazer o filho, a sogra, o papagaio, o cachorro, chegar lá, tomar um cafezinho com a gente ali, e na hora de assinar, a família até me arrepio. Eu também. Até me emociono de se abraçar e chorar, também. Que estão realizando o sonho, assim, porque ali os filhos vão ter uma praça para brincar com segurança, vão ter uma piscina. Isso aí não tem preço, Chico. Isso aí, olha... Clóvis, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, parabéns, porque ao tu falar, gera emoção, tá? E isso é uma dádiva, tá? Segundo, quando tu colocas isso, tá? Me vem um outro lado da moeda, tá? Também, muitas vezes o cara tem grana, aquilo que não é tão feliz, e tu tem que ajudar ele a mostrar o que ele está comprando para a filha. Parece que, estou te dando. Não faça assim. É uma discussão muito doida, porque eu já vi gente ganhar salários gigantes e serem insatisfeitos com o patrão. O cara tem tudo. O patrão paga bem e o cara é um insatisfeito. E já vi cara que beija na mão o patrão
pelo prato de comida que ele consegue. Qual é a diferença? O patrão sabe pagar. Então, mesmo que tu tenha dinheiro, tu tem que saber dar valor. E eu acho que isso é um conceito de dar valor às coisas. É isso que tu está dizendo. Chico, isso, cada situação é uma situação, mas nós precisamos valorizar as nossas relações, com respeito, com entendimento, mas precisa saber valorizar, né, Clóvis? Então, de novo, pô, eu tenho que te agradecer por tu estar aqui, né, cara? Tu é um fenômeno, eu estou acompanhando, tu me ajuda, eu te ajudo, mas é uma reciprocidade isso que tem que ter. E eu acho que isso que é, e eu tentando traduzir isso, né, emocionalmente, eu acho que isso é ser humano. É ser humano, a gente poder falar sobre isso, né? Outra coisa, vamos voltar ao mercado de Porto Alegre, tá? Cara, Porto Alegre, de novo, né? O gaúcho se acha, né? Em primeiro lugar. E realmente a gente, né? Eu adoro o conceito, a discussão do Rio Guaíba, né? Tu falou ali, Cidade Baixa, tem o Rio Guaíba, tem a Orla. O conceito do Rio Guaíba, o pessoal não sabe se é um estuário, um lago ou um rio, né? Na verdade, é a nascente do Oceano Atlântico. Daqui se forma o Oceano Atlântico. Nós estamos sentados numa das maiores bolsões de água do mundo. Aquífero Guarani, tem a CNPC celulose, porque tem água. Os provedores de internet agora estão tudo vindo para cá, porque precisa de água para resfriar o provedor. Então tem fenômenos aqui. E é uma das coisas que eu estava conversando com o Cláudio Zafari. Ele disse assim, eu não entendo a quantidade de apartamento e bairros que se constroem em Porto Alegre. Porque parece que não tem demanda para tanta gente, cara. E o Estado também, claro, vai evoluindo, mas não é aquele que mais cresce. Por que se faz tanto apartamento em Porto Alegre e se cria? Tu sabe me responder essa pergunta? Tu tem uma ideia? Vamos especular, né? Vamos inferir. É uma boa pergunta essa, né? As pessoas têm uma falsa ideia que está se criando uma bolha no mercado imobiliário. E, na verdade, não. Tem muita gente, tudo que é construído, tudo é vendido. Existe Eles comentam que hoje, por exemplo, todos os lançamentos de Porto Alegre, hoje que tem as coberturas, todas são vendidas antes do pré-lançamento. Tu não compra no lançamento ou mesmo depois do final da obra, cobertura. Todas são vendidas antes, né? Existe mercado, existe. E as condições hoje estão muito facilitadas, né? Um detalhe importante, Chico, hoje com o aumento de juros, né? As pessoas investem, sei lá, na Selic, 14%, 15% ao ano, né? Quer deixar o dinheiro aplicado. Só que hoje, se tu comprar fazer um investimento na planta ou no pré-lançamento, a própria valorização do imóvel vai te dar muito mais que o teu dinheiro aplicado. Então, o que as construtoras estão fazendo onde se deram conta? Ninguém vai pegar o capital que está investido para botar dentro de um projeto e botar 30%, 40%. Agora, se a construtora der condições dele continuar o capital dele investido e ele poder todo mês tirar um pouco daquele investimento e poder investir no mercado, na planta do negócio, o negócio sai. E daí ele ganha dos dois lados, né? Ele ganha tirando um pouco do investimento dele e fazendo pagando as valorização. A valorização. Esse foi o grande problema da bolha, né, dos Estados Unidos, né? Que o cara compra dois com o aluguel de um, tu paga o outro, né? Isso vira uma corrente. Se todo mundo, então isso tem um limite, né? É importante. Mas hoje com a tecnologia esse limite está mais aquilo que tu falou. Eu consigo ajustar isso para ti. Eu consigo customizar para tua situação. E a construtora eu acho que isso tem tudo a ver com mindset, porque isso é uma flexibilidade. A gente está falando hoje que o meu cérebro precisa ser mais flexível, né? E um cérebro flexível mais flexível de criança. A criança com 2 anos, 98% das crianças são altamente criativas. Com 20 anos, não dá 2% os altamente criativos, porque a gente vai se engessando. Eu acho que essa abordagem um pouco de inovação, nós temos aqui em Porto Alegre São Summit, muita startup, muita gurizada nova, pensando em negócios, investindo, e isso é um fenômeno, né? O mundo todo quer profissionais do Rio Grande do Sul. Eu agora na pandemia, eu botei 80 profissionais nos Estados Unidos. Sabe por que os caras querem o gaúcho? Porque ele é trabalhador, cara.
Então, eu acho que aqui tem um conceito muito cara, aqui se trabalha, Rio Grande do Sul se trabalha, tá? E de novo, a gente aguenta, a gente é forjado no frio e no fogo, isso enrijece o cara, isso é taura. Então, esse perfil do gaúcho consegue fazer isso. E a outra coisa, quando o ambiente tá bom, a gente falou do Ambientaliza aqui, tudo fica melhor. Então, olha só, quantos bairros novos tem em Porto Alegre? Está saindo agora ali perto do Jardim, do Jardim Botânico, tem um bairro novo surgindo ali à esquerda. Tu tem o Europa, que surgiu na Ipiranga, Zona Sul, isso é um outro conceito que eu acho do caramba, né? É o conceito do velho virar novo, né? Conceito ali do Caldeiras, né? Tu tens isso... Sabe quem é que está organizando isso no Porto Alegre? O Piquet. O Piquet é o cara que fez Bogotá, que fez as Olimpíadas de Londres, que transformou o bairro velho Fabril de Londres. Ele é o consultor de Porto Alegre e de Gramado, que tu esteve lá fazendo a propaganda. Então, o que tu vê para frente aí, Cláudio? Vamos lá. Olha só, a gente já está há 40 minutos aqui conversando. Né? A gente olha 50 minutos. Mas olha quantos insights a gente teve aqui. O que tu vê de futuro aí, Clóvis? Como é que tu está vendo o futuro aí e as pessoas? Já que tu falou, o ser humano e os negócios. O que eu vou te falar com relação ao futuro, né? Eu acho que depois da pandemia houve uma mudança drástica no ser humano, né? Eu acho que o ser humano não estava preparado para passar o que passou. E nós aqui, gaúchos, sofremos muito com a enchente também, né? Isso aí abalou, de uma forma geral, toda a gauchada, né? Eu acho que isso aí abalou um pouco, né? Mas falando em negócio, eu acho que a perspectiva pro mercado imobiliário nunca esteve tão boa. Não, até me falta até palavras assim, por quê? O pessoal está investindo agora, terminou o verão, né? Verão, normalmente as pessoas vão para a praia, viajam e tal, a coisa fica um pouco stand-by, né? Mas o mercado imobiliário está muito aquecido, né? Falando em mercado imobiliário. Eu acho que tu fala uma coisa interessante aqui, né? Eu penso sempre em vender meu apartamento. Aliás, eu não quero vender, eu quero que alguém me compre, para vender bem, né? A diferença entre ser comprado e ser oferecido, e oferecer. Mas eu acho que tu falou uma coisa, eu acho que esse mundo acelerado faz com que as pessoas queiram novidades. E tu precisa muitas vezes mudar de casa, botar uns outros... Isso te dá um up na vida da gente, né? E esses ciclos têm sido mais curtos para qualquer coisa. Então, eu poder mudar de casa, eu poder... Experimenta, vai viver uma coisa nova. Tu sabe que o meu sogro me ensinou, gente, isso é uma coisa muito doida também, é sempre a mesma coisa de uma forma diferente, tá? O meu sogro, já falecido, quando ele se aposentou, o alemão tem uma coisa assim, né? O Sindermann, chegou e disse assim, tem que trocar de casa. Por quê? Não, é porque a gente viveu fora de casa, a mulher ficava em casa e eu vivia fora. Se eu votar, eu vou ser um incômodo nela. Trocando de casa, a gente repactua. Uhum. Então, olha só que coisa bonita, né? A gente vai repactuar, vai ter uma vida nova. Porque, na verdade, eu estou voltando para dentro de casa. Pô, ela viveu ali um tempo inteiro sem eu estar ali presente, viajando, fazendo um monte de coisa. Agora que eu estou presente com ela, deixa eu pensar em uma outra casa, uma outra vida. Então, eu acho que esse ciclo de a gente se desprender e pegar coisa nova é saudável para o ser humano, desde que seja feito com responsabilidade, com um profissional que te oriente em relação a isso. Não sei se faz um pouco sentido essa lógica. Pois é, tudo tão complexo, né, Chico? As pessoas hoje em dia, cada uma delas pensa de uma forma, né? E existem várias nuances, né? Mas eu acho que tu tem razão quando tu coloca dessa forma, né? Mas vivemos outros tempos, né? Te lembra quando tu era criança, por exemplo, né? Onde é que tu morava quando tu era criança? Eu sempre fui da Zona Norte, 4º Distrito. Quantos anos tu morou lá? Eu morei em Caxias, que eu fui jogar lá, morei em Não Me Toque, morei boa parte, eu ficava na estrada trabalhando, né? Viajando o Brasil todo, e só não conheço 2 estados, Roraima e Acre, o resto todos eu já fui.
Então, eu morava na estrada, né? E aí, se tu falar realmente, eu posso dizer que 1/3 da minha vida eu não morei lá mesmo. Não morou. É, E hoje tu mora bem próximo da Sojipa ali, é isso aí. é o teu quintal da tua casa, né? É uma coisa engraçada, porque eu saía da Felicismo de Azevedo e passava pela Dona Leopoldina. E eu era sócio da Sojipa e conheci minha esposa. Ontem eu fiz 38 anos de casado, né? Um beijo para a Márcia. E passava por ali, então passava na frente dela, né? Ali, tal, e voltava por ali. E eu dizia para mim, um dia eu quero morar nessa rua. Sabe por quê? Porque não tinha vizinho na frente, não tinha uma velha fofoqueira que tinha lá na Felicíssimo. Uhum. Eu digo, essa rua é a melhor de todas. Eu tenho um vizinho que é a Sojipa. E realizei meu sonho. Mas sabe, Chico, a Sojipa, falando em Sojipa era meu sonho de infância, né? Que na verdade, quando eu era mais novo, eu era sócio dos gondoleiros. Sim. Chegou a conhecer o gondoleiros? Claro, eu fui lá. Gondoleiros tinha o melhor carnaval dos anos 80, né? Piscinas. Então, quando eu era guri, o sonho da minha vida era ser sócio da Sojipa, né? Eu ia nas festas da Sojipa, tinha o Garden Party, tinha o Debu, tinha o Black Tie, e as festas que tinham nos anos 80, né? Então, quando o meu filho maior nasceu, que é o Antônio, que é meu parceirão, gremistão, nasceu, a minha esposa Francine no hospital, quando eu fui na Sojipa e me desassociei. O primeiro passeio do meu filho, tem 20 anos, foi na Sojipa, primeiro passeio dele. Hoje ele joga Punhobol desde os 13 anos, tá no Punhobol, agora tá com 20 anos. E falando em Sojipa, é o nosso quintal da nossa casa, né? Tem meu grupo de futebol todas as terças, que tu às vezes tu participa eventualmente, né? Até depois da cirurgia da perna eu diminuí um pouco e até para mudar um pouco o mindset, né? É aqueles negócios, né? Acontece algumas coisas que né? O que eu te contei, né? Eu gosto muito de futebol, mas eu sou muito competitivo, né? E o pessoal sabe que eu sou competitivo. Só que chega uma hora que tem coisas que tu tem que se cuidar, né? Tô chegando aos 60 anos, 58 anos, e eu operei a prótese, veio uma bola, me atirei em cima da prótese, né? E aí quando eu caí, o pessoal começou a me xingar, né? Tá fazendo cera, tá fazendo cera. Aí eu olhei aquela situação e digo, cara, eu caí. Porque quando tu entra no jogo, cara, eu sou assim, eu esqueço de tudo, e o outro também esquece. Vale a competição. Só que aí tu começa a medir essas coisas, são insights, né? Então dá um tempo, não tem problema dar um tempo, né? É aquele negócio que tu falou. Cara, tu vai fazer um negócio. Tu tem que ter um tempo para pensar, sim. Agora o tempo é teu, e isso é legal porque o pessoal respeita isso lá, né? Um abraço pro Nelson, que criou terças-feiras o Subóbito, né? E é legal assim, porque o cara pega a bola, ele pode dominar a bola, e pode fazer, a gente cerca, né? Então é uma turma que sensacional, e sai jogadas bonitas ali, né? Começa a se revelar. É legal. A última vez que nós jogamos juntos, aí eu fiz 3 gols. Pois foi campeão, foi goleador do campeonato, e eu entreguei a medalha ainda para o teu filho e contigo junto lá, verdade. foi bacana. Eu acho que esse é o espírito, porque quando sai desse espírito, dá um tempo, né? Mas isso é um mindset de cada um. Agora, olha só que bacana, né? O respeito e a admiração pelo tempo do outro. O tempo é muito importante na vida da gente, se for pensar. O tempo serve como avaliador, como base, como stand-up, como pausa, né? Muitas vezes é importante na tua vida dar um tempo para certas coisas da vida. Ou não é? O Roberto Marinhos fundou a Rede Globo, nós que, né, vamos ser maior que a Rede Globo aqui, o Pô Stream, se Deus quiser, Fabiano Brasil, com 68 anos. Ele fundou a Rede Globo com 68 anos, a TV. Sabe o que é isso? Né? Então, tem que dizer, hoje eu estava na aula de manhã, eu dou aula porque o jovem me instiga, tá? E isso aquece meu cérebro. Eu aprendo muito, porque diz que a melhor maneira de aprender é ensinar. E tu escutar essa troca. E hoje na aula veio um insight que foi mais ou menos isso, né? Primeiro o cara me perguntou o que era mais difícil. Eu sou professor na faculdade de Sojipa, de Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e Radiologia. O que era a coisa mais difícil de um negócio, né? Eu disse abandonar o negócio, sair do negócio. Como é difícil se desprender, tá?
tu saber mudar. Isso é difícil. E a segunda coisa que tu falasse, que veio no insight hoje da aula, agora eu me perdi um pouquinho, mas foi um negócio assim também que deu um clique, sabe? Eu acho que esse clique que é do caramba, né? Cara, dá o clique. Na hora H vai vir a providência. Se é para ser, vai ser. Eu adoro a filosofia de pessoas da Índia, tá? Tudo inicia quando tem que iniciar, tudo termina quando tem que terminar. A pessoa certa é que está na tua frente e aconteceu exatamente aquilo que tinha que acontecer. Toca a vida. Chico, eu quero sair um pouco aqui do protocolo, Vamos. eu quero te fazer uma pergunta. Por favor, Me entrevista. Como antigamente se falava, pô, meu pai é um cara mundiado, aquele fulano é um cara mundiado. Já ouviu falar isso, mundiado, né? Não, mas... É um cara vivido, um cara que já fez poucas e boas, já viveu por tudo, né? Tu é um cara desses aí. Eu vejo no teu círculo de amizade, por onde tu anda, tu é um cara querido por todos, super bem relacionado. Então eu queria que tu falasse olhando para aquela câmera ali, se pudesse deixar uma mensagem pro jovem hoje, com a idade que tu tem, com a cabeça que tu tem, o que tu diria? Qual seria o caminho das pedras? Primeiro eu vou falar uma coisa sobre ti, tá? Isso aqui agora virou uma puxação de saco, né? Com carinho, tá? A minha mãe já dizia, melhor puxar o saco do que puxar a carroça. Brincando com isso, tá? O puxar o saco com delicadeza, amplificar um pouquinho a relação, tá? Tu fizeste uma coisa que é nato teu, tá? E vendas é prática. Tu ensina a vender, é prática. Se tu não sabe começar a fazer, tu vai pegar. Claro, tem gente que já tem uma habilidade para isso. Mas se tu tem habilidade e não exerce, não adianta tu ter. Então, é prática. Tu fizeste uma coisa agora, tá? Que são um dos melhores vendedores que eu já pesquisei. Eu fiz uma pesquisa com os caras que são os maiores vendedores num shopping, tá? E em todas as lojas. Quem é o melhor vendedor aqui? Fulano, fulano, fulano. Eu fui indo nas lojas perguntando quem é o melhor, tá? E eu fazia perguntas para eles para saber quem é o melhor e quais as características que eles tinham. Eu descobri 3 coisas, tá? Primeiro, clareza e objetividade. Isso aqui é um copo. Entendeu? O cara faz assim. Quer usar? Quer tomar? Faz o cara entender e impor. Pum. Que seja claro e objetivo. Tu tem uma clareza e objetividade muito boa. Segundo que eu descobri, ele entende tudo sobre o processo, inclusive como burlar o processo. Porque às vezes a oportunidade não se encaixa no processo, mas eu sou responsável pelo processo, depois eu tenho que corrigir. Eu tenho que ir lá explicar, fulano, eu fiz assim, 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 por causa disso, disso, disso. Isso que tu faz de entender o ser humano, depois tem que encaixar nisso. E é difícil, porque às vezes a oportunidade não se encaixa com o modelo. Eu mudo o modelo, depois eu arrumo para ter conexão disso tudo. E a terceira é inverter o jogo. Na terceira pergunta, os caras, professor, eu já te respondi 2, agora o que tu me deixa? Então, eu vou te dizer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, viva, tá? Viva, invente, erre, e bola para frente, Clóvis. Agora eu vou inverter, então eu estou dizendo assim, viva, não te preocupa tanto, vai lá, faça terapia, procura te achar, procura te encontrar, tá? E é uma eterna busca. O meu livro que eu estou escrevendo agora fala sobre Mind Draft. A vida da gente é um eterno rascunho, a gente tenta reinventar todo dia. E é isso que eu preciso fazer. Mas para reinventar tem método, tem coisas, eu preciso conversar com uma pessoa, preciso conversar com outra, tu vai ser mais inteligente que eu, o outro sempre é mais inteligente que tu em alguma coisa. Tenta pegar isso, o que te falta, e tenta dar o que tu tem. Eu acho que essa é a essência da relação. E agora, nesse minuto final, e o Clóvis, o que ele deixa de mensagem para esse mercado imobiliário? Eu não vou deixar uma mensagem para o mercado imobiliário. Eu vou deixar uma mensagem para um todo. Eu acho que não existe o certo e não existe o errado. Não existe... Cada um existe a sua forma de ser feliz. Eu acho que as pessoas precisam buscar a sua felicidade, a sua maneira de encontrar a sua felicidade. A felicidade do outro não quer dizer que seja a tua felicidade. E a coisa mais importante de tudo é acreditar e confiar em Deus. Que tudo que é teu está guardado
e na hora certa vai arrumar uma maneira de chegar até você. Acredite nisso e lute que tu vai conseguir. Acredite em Deus. Deus é o caminho e tudo vai dar certo. Basta querer e acreditar. Queridão, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer, uma das melhores entrevistas que eu me senti mais à vontade, que troca maravilhosa. Obrigado, pessoal, obrigado. Até a semana que vem. Lembrando sempre os nossos patrocinadores, Shopping Total, presente a cada momento, há mais de 20 anos presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E a Método Soluções de Engenharia e a Bem Medical Soluções de Saúde. Até semana que vem.